1h08, hora de Brasília. Consenso no Vaticano, a escolha de um novo Papa. Fumaça branca agora na Basílica de São Pedro, na Capela Sistina. Vamos ao vivo com William Bonner, direto de Roma, com todas as informações aqui. Bonner, bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Tralha. É isso mesmo, como você disse, fumaça branca, a multidão em delírio aqui na Praça São Pedro e todos agora se apressando para se aproximar da Basílica, porque até este momento a praça não estava superlotada. Não havia atingido ainda aquele auge de presença de público que nós havíamos notado ontem, por volta das 21 horas de ontem, aqui em Roma, tira 5 horas aí do horário de vocês, que era o momento de ápice da expectativa para o sinal de fumaça por aqui. Não, hoje nós não tínhamos chegado a esse ponto ainda. As pessoas estavam chegando devagar. Depois de uma grande aglomeração no período da manhã, elas estavam esperando e chegando para ver o resultado à tarde. Por quê? Havia possibilidade de ocorrerem duas votações. E a gente, a essa hora, não tem como dizer qual das duas votações, se foi na primeira votação da tarde que já saiu o resultado, ou se se os cardeais chegaram a fazer uma segunda votação. Movimentação na sacada é isso. Vai sair, olha lá, atenção. Vamos acompanhar aqui, 2h12, hora de Brasília. O novo Papa saindo na sacada. Vamos ouvir. Esse é Lamberti. Esse é o cardeal Lamberti. Não precisa sentar mesmo. É o cardeal Lamberti esse. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Agora, portanto, a gente vê já o momento final em que tudo leva a crer que nós vamos ver pela primeira vez o novo Papa. Aí sim, ele acaba de chegar à sacada, cumprimentando os fiéis, a multidão, com a vestimenta toda especial, confeccionada ali para esse momento. E o mundo de olho na Basílica de São Pedro. Essa é a visão que ele tem da multidão. Cortina fechada e agora então vamos ouvi-lo. Ele vai fazer aí um comunicado, um agradecimento aos fiéis pela sua eleição. Cardeal Robert Francis Prevost, dos Estados Unidos, o primeiro Papa norte-americano. Olha a euforia da multidão.
La pace sia con tutti voi. A paz esteja com todos vocês. Fratelli, sorelle carissimi. Irmãos e irmãs Questo è il caríssimos. primo saluto del Cristo risorto. Essa é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Anch'io vorrei che questo saluto Eu também di gostaria pace que essa saudação de entrasse nel paz vostro cuore, entrasse no coração de raggiungesse le vocês, vostre famiglie, alcançasse a tutte a le família de persone, vocês e ovunque todas as siano, pessoas, a tutti onde i quer que popoli, elas a estejam, tutta la terra. todos os povos, pace toda sia con a voi. terra, que a paz esteja com vocês. Questa è la pace di Cristo risorto. Essa é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada e uma paz desarmante, humilde e perseverante, que provém de Deus, Deus que nos ama a todos, incondicionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi Guardamos ainda nos nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa do Papa Francisco, que abençoava Roma. il Papa che benediva Roma, O Papa que dava la sua abençoava benedizione al Roma mondo, e dava sua intero, bênção para quella todo o mattina mundo del giorno di naquela Pasqua. manhã do dia da Páscoa. Consentitemi di dar seguito a quella Permitam-me stessa benedizione. dar prosseguimento Dio àquela ci mesma vuole bene. bênção. Dio vi ama Deus a nos tutti. ama, Deus E il ama male todos non vocês. prevarrà. O mal Siamo não tutti irá prevalecer. nelle mani di Dio. Estamos todos nas mãos de Deus. Pertanto, senza paura, Portanto, uniti, sem medo, mano nella mano con Dio e tra di juntos, noi, de mãos dadas andiamo com avanti. Deus e uns com os outros, discepoli di prossigamos. Cristo. Somos discípulos de Cristo. ci precede. Cristo nos Il mondo ha precede. bisogno della O sua mundo luce. precisa da sua luz. L'umanità necessita di A lui humanidade come precisa il ponte dele per essere raggiunta como da a Dio ponte e dal suo para ser amore. alcançada por Deus e por Aiutateci seu anche amor. voi Nos poi gli uni ajudem gli altri também a costruire i ponti uns aos outros. con il dialogo, Nos ajudem a con construir l'incontro, pontes com diálogo, unendoci com tutti encontro, per essere un todos solo juntos, popolo, num sempre único in povo, pace. sempre em paz. Grazie a Papa Francesco. Obrigado, Papa Francisco. Voglio ringraziare anche tutti Quero agradecer i também confratelli cardinali todos che os hanno irmãos cardeais scelto me que per me essere escolheram successore di Pietro como sucessor e de camminare Pedro insieme a voi para caminhar come junto Chiesa com unita, vocês, cercando enquanto sempre Igreja la unida, pace, la sempre em giustizia, busca da paz, cercando da sempre justiça lavorare e come sempre uomini tentando e donne trabalhar fedeli como a Gesù homens e Cristo, mulheres fiéis senza a Jesus paura, Cristo, per sem medo, proclamare il Vangelo, para per proclamar essere o Evangelho, missionari. para ser missionários. Sono un figlio di Sant'Agostino. Sou filho de Santo Agostinho. Sou agostiniano. Che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. Sou cristão In questo senso e por possiamo vocês, tutti bispo. camminare E insieme nesse sentido, como ele disse, quella patria podemos caminhar juntos em direção àquela pátria la quale Dio ci ha preparato. para a qual Deus nos preparou. Alla Chiesa di Roma
un saluto speciale. Para a Igreja de Roma, uma saudação especial. Precisamos tentar juntos ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes e diálogo, sempre aberta a receber, como nesta praça, com os braços abertos, todos aqueles que precisam da nossa caridade, nossa presença, o diálogo e o amor. Se me permitem também fazer uma saudação, dizer algumas palavras a todos aqueles, agora em espanhol, em especial a minha querida diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou o seu bispo, compartilhando sua fé, e deu tanto para continuar sendo uma igreja fiel a Jesus Cristo. A todos vocês, irmãos e irmãs de Roma, da Itália, de todo o mundo, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que avança, uma igreja que busca sempre a paz, busca sempre a caridade, busca sempre estar próxima, principalmente daqueles que sofrem. Olá, a Igreja Católica elege o primeiro Papa norte-americano da história. Robert Francis Prevost é agora Leão XIV, o novo líder dos mais de 1 bilhão e 400 milhões de católicos aos 69 anos de idade. No Jornal Nacional, hoje, você vai saber quem é esse primeiro Papa agostiniano, de perfil discreto, com trabalho pastoral de décadas no interior do Peru, próximo ao Papa Francisco, nomeado do bispo por ele, reformista, profundo conhecedor da teologia e voltado para o papel social da igreja. Nossos repórteres e o William Bonner, que estão lá no Vaticano, vão mostrar essa quinta-feira histórica. Da fumaça branca no telhado da Capela Sistina ao Habemus Papam na varanda da Basílica de São Pedro. Habemus Papam. A emoção do novo Papa ao ver a multidão aclamando o nome dele. E a bênção especial Urbi et Orbi, da cidade para o mundo. Aqui comigo, no estúdio do Jornal Nacional, está o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Padre Anderson Pedroso. Padre Anderson, que conhece o novo Papa, o Papa Leão XIV. Conta então um pouquinho para a gente quem é Leão XIV, o Robert Prevost. Olha, eu tive essa oportunidade de estar com ele agora na Sexta-feira Santa, em Roma. Homem discreto, muito espiritual, um pastor, né? E responsável de um grande trabalho, um grande dicastério da igreja, mas certamente um amigo de Francisco. O senhor mencionou que ele é discreto. Isso realmente ele parecia bem mexido e emocionado, né, ao adentrar ali a varanda da Basílica de São Pedro. E ao contrário do Papa Francisco, que tinha um perfil mais, assim, digamos, carismático, mais extrovertido, esse Papa, ele parece, de fato, um pouco mais discreto. Ele estava, assim, bastante emocionado, um pouco mexido de estar ali, né? Sim, eu acho que ele demonstrou um pouco isso, né? Os olhos estavam marejados, olhando, contemplando a multidão. Mas no momento em que ele falou espanhol, ele mostrou, assim, bastante abertura, habilidade. Então, ele pode nos surpreender. Mas a sua característica principal talvez seja essa mesmo. Uma discrição que não quer dizer que não tenha capacidade de comunicação. Ao contrário, um homem de grande profundidade. A maneira como ele olha, como ele se comunica... É alguém que realmente ganhamos um Papa coração de pastor e de grande profundidade. E formação intelectual, porque é um agostiniano. E ele tem profundo conhecimento da América Latina, trabalhou durante décadas no interior do Peru, tem nacionalidade peruana, né? Falou em espanhol, falou inclusive da cidade onde ele foi formado, né? Teve a formação pastoral dele. Fala um pouquinho disso pra gente. Isso, ele foi missionário, né? Um missionário agostiniano, foi bispo em Chiclayo, norte do Peru.
teve uma experiência extraordinária, porque de fato ele conseguiu entender, né, as lógicas locais, conseguiu trabalhar e se colocar a serviço das pessoas, viveu momentos do Peru como nação, momentos difíceis, ditadura, outros momentos de maior abertura, mas certamente foi alguém que conseguiu amar o povo e aprender muito do povo. Ele agradeceu a diocese, o povo. A gente pode dizer que o Papa Francisco estava assim, de olho nele, já pensando na sua sucessão? E eu não sei se estava de olho nele, mas o Papa Francisco certamente, inspirado pelo Espírito Santo, foi dando oportunidades de que esse homem tivesse experiências. A categoria da experiência venceu. Como foi isso? Ele foi padre-geral dos agustinianos, então tinha uma experiência internacional, não é? Depois foi nomeado bispo nessa diocese. Pelo Papa Francisco? Pelo Papa Francisco. Depois o Papa buscou e trouxe perto de si em Roma. Então foram muitas experiências que ele fez, americano, profundamente enraizado na América Latina e agora, nos últimos anos, conhecedor do centro mais administrativo da Igreja, da Cúria Romana. Então, a categoria da experiência venceu e nós temos um Papa, eu gosto de afirmar isso, coração de pastor. Coração de pastor. Obrigada pelas informações, Padre Anderson Pedroso. Nós vamos direto para o Vaticano nessa edição especial sobre a eleição do novo líder da Igreja Católica. William Bonner, boa noite. Oi, Renata, boa noite a todos. Esse novo líder foi escolhido muito rapidamente num conclave em que a maioria dos cardeais tinha a preocupação de demonstrar unidade na igreja. E assim, na tarde do segundo dia de votação, o cardeal americano Robert Francis Prevost se tornou o Papa Leão XIV. Nós vamos ver na reportagem da Ilse Scamparini. Com as portas fechadas da eleição secreta, só a fumaça comunicava. Hoje, segundo dia do conclave, até as gaivotas no telhado da Capela Sistina pareciam ter pressa. Antes do meio-dia, a fumaça preta informou que ainda não havia acordo entre os cardeais da Igreja. Mas podia ser hoje, na quinta votação. Bento XVI foi eleito depois de 4 votações. Francisco após 5. Para João Paulo II foram necessárias 8 em 3 dias. Os 133 cardeais tiveram 3 horas e 40 para almoçar e descansar. Tiveram um momento de oração antes de voltarem à Capela Sistina. Às 4h30 da tarde prosseguiram com a votação. Até que às 6h08 veio o sinal tão esperado, a fumaça branca. Uma e 8 horas de Brasília, consenso no Vaticano, a escolha de um novo Papa. Fumaça branca agora na Basílica de São Pedro, na Capela Sistina. Vamos ao vivo com William Bonner, direto de Roma, com todas as informações aqui. Bonner, bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Trália. É isso mesmo, como você disse, fumaça branca, a multidão em delírio aqui na Praça São Pedro. A Praça São Pedro se enchia de fiéis, que esperaram pouco mais de 1 hora pelo anúncio da sacada. Annuncio vobis. Em latim, o cardeal protodiácono Dominique Mambert declarou: anuncio a vocês com grande alegria, temos Papa. Habemus Papam. Surpresa quando se ouviu o nome do norte-americano Robert Francis Prevost, Papa Leão XIV. Leonem Decimum Quartum. Mais um não italiano, o 4º desde o polonês João Paulo II. Dos Estados Unidos pela primeira vez na história. Ainda que ele seja conhecido como o menos americano entre os americanos, depois de ter vivido mais de 10 anos no Peru.
As primeiras palavras de Leão XIV foram um desejo de paz. La pace sia con tutti voi. O novo Papa se dirigiu à multidão, prometendo a continuidade do governo de Francisco. Quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Prevost lembrou a última bênção de Francisco ao mundo inteiro na manhã da Páscoa. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. O Papa americano fez uma convocação. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire ponti, con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y se me permiten también una palabra, un saludo. Prevost também se dirigiu aos fiéis em espanhol, lembrando o tempo de missionário no Peru e saudou a diocese de Chiclayo. A mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Usou a palavra sinodal para definir a sua igreja. Uma igreja mais participativa, que busque a paz e que esteja próxima àqueles que sofrem. Vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo. Saudou os fiéis romanos e já caiu na simpatia popular. mil pessoas estavam na praça, alegres e comovidas entre sinos e bênçãos. A igreja já tem o seu Papa. Nem o Vaticano, nem o novo Papa explicaram ainda a escolha do nome. Mas os antecessores que adotaram o nome Leão ficaram marcados pelas reformas. O último Leão XIII foi Papa na virada do século XIX para o XX. As mudanças nas relações de trabalho na era industrial levaram o Papa a escrever a encíclica Rerum Novarum, em defesa da dignidade dos trabalhadores. No fim do dia, o Vaticano divulgou imagens raras. O Papa, logo após a eleição, recebendo os cumprimentos dos cardeais, e fez uma oração solitária antes de se dirigir à sacada. Mais uma vez, quem entrou papável saiu cardeal. Repetiu-se o destino dos favoritos às eleições papais. E o Papa eleito, que mal tinha se apresentado ao mundo, já estava com a agenda lotada de compromissos, encontros e bênçãos. E agora terá que tocar o Jubileu da Esperança sob a inspiração de Francisco. Bom, e já que essa edição histórica começou com uma reportagem da Ilse Scamparini, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a ela
pela demonstração de profissionalismo que deu ontem aqui comigo. Porque mesmo enfrentando um tratamento longo, doloroso de uma lesão no joelho, a Ilse ficou com a gente até o fim do JN, enfrentando também um frio de 14 graus. Ela não estava com esse meu casaco espetacular, que já tem 20 anos. Ela não estava de casaco. E isso só faz aumentar a nossa admiração por essa colega e pela forma como ela exerce a nossa profissão. Começamos onde tudo começou para Robert Francis Prevost, filho de uma bibliotecária e de um professor, família católica num país de maioria protestante. O cardeal que nós apresentamos ontem aqui no telão do JG como forte candidato é agora o Papa Leão XIV. Vamos então a Chicago, onde estão os enviados especiais Ismar Madeira e Anderson Gásio. O Ismar faz agora um relato ao vivo. Boa noite, Ismar. Muito boa noite, Renata. Para você, boa noite a todos. Eu estou em frente à Catedral do Santo Nome. Essa aqui é a sede da Arquidiocese de Chicago. E é um marco aqui da religiosidade da cidade, que é muito católica. Essa é a religião de 1/3 da população de Chicago. Esse número é muito grande, considerando que a maior parte da população americana é protestante. Chicago é uma das cidades mais católicas dos Estados Unidos e foi aqui que o Papa nasceu em 1955. Ele nasceu e viveu durante boa parte da vida dele, na infância até o início da vida adulta, num subúrbio que fica no sul aqui de Chicago, o subúrbio de Dalton. Ele foi coroinha quando criança na igreja, estudou numa escola católica no ensino fundamental, fez o ensino médio num seminário e lá os colegas diziam que ele tinha as melhores notas sempre da turma, muito aplicado, né? Ele cresceu com os irmãos e cresceu nesse bairro também ligado muito aos esportes. O irmão dele disse à imprensa americana que ele torce por um time de beisebol aqui da cidade, o White Sox, e que também gosta de jogar tênis, além de jogar palavras cruzadas. O pai do Papa, professor, foi também um professor de catecismo, de origem italiana e francesa, a mãe bibliotecária de origem espanhola. Isso também ligou muito, essa origem ligou muito o Papa à sua vida depois na América Latina, como a gente vai ver na reportagem da Carolina Cimenti, que mostra que ele passou a maior parte da vida fora dos Estados Unidos, 20 anos longe daqui. Vamos ver. Mãe bibliotecária, pai professor. Foi da família que ele herdou a fé católica. Estudou em escola católica, foi coroinha e depois seminarista. Se formou em matemática no estado da Pensilvânia. Voltou para Chicago em 1977, onde fez mestrado em teologia. E na cidade natal, Chicago, foi ordenado padre aos 27 anos. Obteve o título de doutor em Direito Canônico pelo Pontifício Colégio São Tomás de Aquino, em Roma. Em 1985, ingressou na missão agostiniana em Piura, no norte do Peru, por 2 anos. E passou 10 anos à frente do Seminário Agostiniano de Trujillo, onde também foi professor de Direito Canônico. No início dos anos 90, assistiu de perto o golpe de Estado do então presidente Alberto Fujimori. Anos depois, cobrou desculpas do ex-presidente pelas grandes injustiças que havia cometido durante o regime autoritário. Voltou a Chicago em 1999 para assumir o comando regional dos agostinianos. Seu perfil missionário fez com que o Papa Francisco o escolhesse em 2014 como administrador da Arquidiocese de Chiclayo, uma cidade entre a costa norte do Peru e a floresta amazônica, que leva o título de capital da amizade. Foi lá que se tornou bispo, obteve a cidadania peruana e enfrentou a maior crise na sua trajetória na igreja, ao ser acusado de encobrir denúncias de abuso sexual atribuídas a 2 padres. A diocese peruana esclareceu que foi o próprio Prevost quem levou o caso para ser investigado pelo Vaticano. Cada vez mais próximo do Papa Francisco, Prevost recebeu em janeiro de 2023 a nomeação para prefeito do dicastério dos bispos, ou seja, responsável por avaliar quais religiosos poderiam se tornar bispos. Em setembro do mesmo ano, Papa Francisco o elevou a cardeal.
Elogiado por demonstrar preocupação com os imigrantes venezuelanos e também por sua capacidade de escuta, atuou em defesa de uma igreja próxima do povo. E em suas primeiras palavras como Papa, defendeu que a igreja caminhe junto daqueles que sofrem e que precisam da presença, da caridade e do amor. Leão XIV é o primeiro papa nascido em um país de maioria protestante. 20% dos americanos adultos são católicos, mas Robert Prevost é filho de um país diverso. Descendente de imigrantes franceses, espanhóis e italianos, nascido nos subúrbios de Chicago e tendo passado boa parte da vida em outro país, ele herda de Francisco a mensagem de uma igreja mais inclusiva, para todos. Já no campo dos costumes, ainda como bispo em Chiclayo, ele se opôs a um plano do governo de incluir ensinamentos sobre gênero nas escolas. Em 2012, lamentou a disseminação do que chamou simpatia por práticas contrárias ao evangelho. Ele citou como exemplo o que descreveu como o estilo de vida homossexual e famílias alternativas formadas por casais do mesmo sexo com filhos adotados. Mas apoiou a proposta de Francisco de permitir que católicos divorciados e casados pela segunda vez no civil recebam a comunhão. Sua nomeação é interpretada por especialistas como uma continuação de um papado reformista de seu antecessor. Diante de dezenas de milhares de fiéis na sacada da Basílica de São Pedro, já como Papa Leão XIV lembrou que é filho de Santo Agostinho, um dos maiores teólogos e filósofos da história da Igreja Católica, e disse: embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um. Ismar, muito obrigada, bom trabalho para você aí, que eu sei que você ainda tem bastante. Há mais de 100 anos não tinha um Papa de nome Leão. O último liderou a Igreja Católica até o comecinho do século XX, 1903. Vale a pena resgatar a figura de Leão XIII, porque ela dá pistas para entender o nome que o cardeal Prevost escolheu. O italiano Gioacchino Pecci foi eleito em 1878 e teve um pontificado de 25 anos que fez história. É atribuído a ele um papel pioneiro no estabelecimento de diálogo entre a Igreja Católica e instituições laicas. Foi autor de uma encíclica muito importante, a Rerum Novarum, que pela primeira vez tratou dos direitos dos trabalhadores e de justiça social. Leão XIII também ficou conhecido pelo trabalho diplomático. Com ele, cresceu a influência da Igreja Católica na cena internacional. A gente vê aí nessas palavras várias preocupações do novo Papa, vários temas que vinham sido discutidos pela Igreja. E é muito comum, toda vez que se elege um Papa, a gente buscar no nome que ele escolhe algumas pistas do que ele tem em mente. E por isso agora a gente vai à Praça São Pedro, onde está a Nathalie Reinoso, para trazer as informações para nós. Bom dia, Nathalie. Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal da Globo. Pois é, a decisão de Robert Prevost de escolher esse nome, segundo os vaticanistas, é para transmitir a imagem de força, liderança e valentia, ou seja, passar a ideia de firmeza e de bom guardião da fé. O último Papa com esse nome, Leão XIII, como você mostrou aí nesse telão, foi conhecido por conciliar a tradição da Igreja com as novas demandas da época de 1890. A escolha de Leão XIV também sinaliza um compromisso com a justiça social e também a continuidade das virtudes que o novo Papa quer destacar em seu pontificado. O americano Robert Prevost foi escolhido num conclave em que a preocupação dos cardeais era demonstrar unidade. Vamos ver a reportagem dos nossos enviados especiais Murilo Salviano e Ross Salinas. Uma Praça São Pedro lotada, os fiéis observavam a chaminé da Capela Sistina. Enquanto a fumaça não saía para indicar a decisão dos cardeais, gaivotas no telhado pareciam inquietas, assim como a multidão. Na quarta votação, nesse segundo dia de conclave, veio a fumaça preta. Não houve acordo, restava esperar o próximo escrutínio. Bento XVI foi eleito depois de 4 votações. Francisco, 5. E assim como o último pontífice, a decisão sobre o novo Papa veio no 5º encontro dos 133 cardeais. Eram 6 e 8, horário de Roma, 1 e 8 da tarde em Brasília, quando veio a tão aguardada fumaça branca.
Minutos depois, a correria tomou conta das ruas do Vaticano. A polícia começou a liberar com cuidado os peregrinos que estavam nos cordões de isolamento. Quem passava corria em direção à Basílica para descobrir quem era o novo Papa. Essa italiana foi uma das primeiras a cruzar a barreira. Trouxe até a cachorrinha. É um dia de felicidade, ela diz. O novo pontífice foi escolhido no dia de Nossa Senhora de Pompeia. Sicuramente protetto i cardinali. No meio da correria, flagramos o cardeal Giuseppe Versaldi atravessando apressado a via da conciliação. Ele disse que era um dia de felicidade e que esse conclave era um sinal de unidade na Igreja Católica. O corre-corre também tomou conta das ruas de Roma, que dão acesso ao Vaticano. E é claro, tem muito brasileiro mesmo. Encontrei uma paraibana aqui, puxei ela. Poliana, você veio pra cá para ver o Papa Francisco. Isso, eu vim para ver o Papa Francisco e fui pegue de surpresa como todos, né? Muita emoção e acredito que o Espírito Santo iluminou para que essa escolha fosse tão rápida e que a Igreja Católica seja fortalecida mais ainda. O bebê no colo estava prestes a viver um momento histórico. Essa italiana veio de bicicleta. Antônia disse que não estava nem aí para a nacionalidade do escolhido. Importante é que ele seja um bom Papa. Esse americano concordou. Ainda esbaforido, disse que não se importa de onde o pontífice vem. Só espera que faça um bom trabalho. 1 hora após a fumaça branca, 150 mil pessoas lotavam a Praça São Pedro. Em latim, o cardeal protodiácono Dominique Mamberti declarou: "Anuncio a vocês com grande alegria, temos Papa." Habemus Papam. O escolhido foi o norte-americano Robert Francis Prevost, Papa Leão XIV. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. É a primeira vez na história que um cardeal dos Estados Unidos é eleito para comandar a Igreja Católica. Prevost também tem cidadania peruana, adquirida após anos de missão no Peru, onde foi nomeado bispo em 2015. Ele é o 4º pontífice não italiano desde o polonês João Paulo II. Nas primeiras palavras, um desejo de paz. La pace sia con tutti voi. No primeiro aceno, o compromisso de continuidade do papado de Francisco. Prevost, que lembrou a última bênção de Francisco na manhã da Páscoa, afirmou: "O mal não prevalecerá. Estamos todos nas mãos de Deus, sem medo, unidos, mãos dadas com Deus e com todos, nós andemos avante, sejamos discípulos de Cristo." Mano nella mano con Dio e tra di noi andiamo avanti. E pediu: ajudem a construir pontes com diálogo, com o encontro, para unirmos todos e sermos um só povo. Em espanhol, recordou o tempo de missionário no Peru, saudou a diocese de Chiclayo. A minha querida diocese de Chiclayo no Peru. E usou a palavra sinodal para definir a sua igreja. Mais participativa, que busque a paz e que esteja próxima àqueles que sofrem. Cerca sempre de ser vicino, especialmente a coloro que sofrono. Antes de deixar a sacada da Basílica de São Pedro, saudou os fiéis romanos. E durante o discurso do novo Papa, olha a disputa por espaço. Que emoção! Muito! Ai, que lindo! O que você está sentindo? É muito lindo escutar o que ele falou. Eu estou muito emocionada. Eu já tinha programado, chegando aqui, tive essa emoção. Eu nunca imaginei que ia ser a fumaça branca hoje. O George veio com a bandeira do Brasil e a esperança de novos tempos. E ele vai ter um trabalho muito árduo de conciliar um mundo que está cada vez mais partido, polarizado. Eu espero e eu confio bastante na escolha do Espírito Santo, que vai ser um Papa que vai promover o diálogo, de sendo americano, que tenha uma voz dentro do próprio Estados Unidos, que a gente sabe na geopolítica a importância que tem.
Agora um pouco do bastidor do conclave com o Gerson Camarote, nosso colega da Globo e da Globo News, estudioso da história da Igreja Católica. Ele, que acompanhou tudo em loco, conta como Francisco pavimentou o caminho para a ascensão do cardeal Prevost. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, Renata, apesar do cardeal Robert Francis Prevost, o novo Papa Leão XIV, ser americano, o nome dele surgiu de cardeais da América Latina e teve um grande articulador da candidatura dele, o cardeal hondurenho Oscar Maradiaga. Maradiaga também foi o fazedor de papas, ou seja, o kingmaker do Papa Francisco em 2013. É um cardeal extremamente articulado que, apesar de não ter participado do conclave por ter mais de 80 anos, é um cardeal com muita influência, não só na América Latina, mas também em outros continentes, por ter sido o comandante da Caritas Internacional. O que é que pesa em relação à escolha do Prevost? Apesar de ter sido um nome, no início, que sofria resistência por ser americano, o Papa Francisco veio preparando o nome de Prevost, independente se ele seria Papa ou não, mas para que ele fosse testado em missões importantes. Ele era o superior dos augustinianos, aqui em Roma, mas quando acabou o segundo mandato dele, o Papa Francisco mandou o Prevost para o interior do Peru, para comandar uma diocese. E de 2015 a 2023, ele ficou nessa diocese do interior do Peru. O que chama a atenção é que esse perfil do agora Papa Leão XIV agradou muito Francisco, a tal ponto de ter tirado alguém como bispo do interior, do coração da América Latina, para colocar aqui num cargo de muito destaque. Eu diria que é o segundo cargo mais importante na hierarquia da Santa Sé. Tirando a Secretaria de Estado, é o dicastério para os bispos, exatamente o cargo que Prevost assume em 2023, cardeal com 69 anos, então uma idade considerada intermediária, e a resistência que havia ao nome de um americano, ela foi sendo quebrada justamente por essa vivência do Prevost numa diocese latino-americana. Tanto é verdade que aqui da sacada, o Papa Leão XIV, quando vai falar para a sua diocese, ele fala exatamente para o Peru e fala em espanhol. Ou seja, ele acabou ganhando ao longo desses anos na América Latina uma identidade do continente. E acaba escolhendo também o nome de um Papa, Leão XIV, que é um Papa que sucede, do ponto de vista de nome, o Papa Leão XIII. Foi um Papa do século XIX e que tem uma encíclica importantíssima que baliza toda a doutrina social da Igreja. E isso é importante por quê? Porque ela é muito estudada e praticada pelo episcopado da América Latina. Com você, Renata. Depois de ouvir do Camarote o bastidor do conclave, vamos olhar para frente. O que esperar do pontificado de Leão XIV? Quem nos ajuda mais uma vez nesta cobertura é o vaticanista Felipe Domingues, que fala ao vivo de Roma. Felipe, bom dia, bom ter você de volta ao JG. Vou tentar primeiro encaixar as peças, né? Como eu disse no jornal, no início do jornal, um Papa nascido nos Estados Unidos, mas com uma trajetória de imigrante. Um reformista, mas que é visto pela Cúria com menos reserva do que era visto Francisco. Né? Um Papa muito alinhado, digamos assim, com Francisco nas questões de justiça social, mas aparentemente menos liberal nas questões de costumes. O que esse conjunto projeta, Felipe? Bom dia, boa noite, Renata, para todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho que, acima de tudo, a característica mais importante que se destaca do Papa Leão XIV é o fato de ele ser um pastor, né? Acho que isso foi o que no conclave foi ficando claro ao longo dos dias. Conforme os cardeais conversavam entre eles, notou-se essa necessidade de dar continuidade ao pontificado do Papa Francisco. O que é ser pastor? É essa experiência na base,
o Papa Francisco falava que a igreja precisa de pastores com cheiro de ovelha, né? Aquele pastor que está grudadinho na ovelha ali. Então, o cardeal Prevost, ele tinha essa experiência pastoral, mas também tinha experiência de governo, ele foi o superior da ordem agostiniana, enfim, ele teve essa experiência com os outros bispos, muito conhecido pelos bispos do mundo inteiro. Então, eu acho que daqui para frente, a gente tem que esperar, mais uma vez, um papado de ênfase pastoral, de proximidade com as pessoas e de atenção à realidade das pessoas. Felipe, e os desafios? Quais são os maiores desafios diante do novo Papa? A gente tem que olhar tanto para dentro da igreja quanto para fora, né? Eu costumo falar dessas duas dimensões. Dentro da igreja, ele precisa ser um ponto de unidade, né? Um ponto de encontro. Essa eleição, que foi até meio rápida, né? Tinha gente achando que ia demorar mais, foi um bom sinal. É um sinal de que ele tem um grande apoio aí do Colégio Cardinalício e que foi rápida a eleição, quer dizer que eles tinham esse nome já na cabeça, né? Então, aos pouquinhos, foi se consolidando essa escolha. E do ponto de vista externo, ser uma voz profética, como se diz na igreja, alguém que está ali dando alertas para o mundo, e ele já tentou fazer isso, né? Quando no primeiro discurso dele, ele diz: a paz esteja com todos vocês. Quer dizer, vamos ficar tranquilo, né? Vamos receber essa paz. E no contexto da Páscoa, essa foi a mensagem que Cristo deu para os apóstolos ali, depois da morte de Cristo, quando ele aparece para os apóstolos, né, segundo o Evangelho, e diz: a paz esteja convosco. Então o Papa que chega e diz: eu quero ser um instrumento de paz, de diálogo, de caridade, né, de sinodalidade, como a gente diz, que é essa igreja que parte da base, que ouve as bases e só depois toma as decisões. Então, acho que a gente tem que ficar de olho se ele vai mesmo conseguir ser essa voz profética de paz, né, para a igreja e para o mundo. Felipe, muito obrigada. Um bom dia de trabalho para você aí. O Papa Leão XIV já esteve no Brasil mais de uma vez. Em São Paulo, ele celebrou missa numa igreja que pertence à Ordem dos Padres Agostinianos, a ordem dele, na zona leste da cidade. Quem esteve com ele guarda boas lembranças de sua passagem por aqui. O padre que assumiu a paróquia São Carlos Borromeu há menos de 2 meses achou que fosse uma brincadeira. Um padre ainda me falou assim: isso daí é inteligência artificial, por causa que eu pus a foto, né? Eu sou meio piadista. Aí alguém falou assim: isso daí é inteligência artificial, né? Você montou, né? Eu falei assim: não é verdade. As fotos guardadas com carinho pelos fiéis mais antigos não deixavam dúvidas. O Papa Leão XIV esteve mesmo nesta igreja da zona leste de São Paulo. Foi em dezembro de 2012, quando o hoje Papa era chamado apenas pelo nome de batismo, Robert Francis Prevost. O frei Mário Sérgio acompanhou toda a visita. Ele conversou com cada um de nós, perguntou como é que nós estávamos, as expectativas. É uma pessoa muito afável, muito próxima das pessoas, muito acolhedora. Tem esse perfil, gosta de contar uma piada. Inclusive, ele contou várias piadas para nós no dia, né? Lembro que ele perguntou, eu ofereci cerveja para ele, ele falou: não, eu gosto de uísque, né? Eu vou arrumar um uísque para ele tomar, né? Porque é americano, aquela coisa, né? Então, assim, uma pessoa muito próxima. O frei conta que voltou a se encontrar com o cardeal Prevost meses atrás, durante um período de estudos em Roma, e que teve a honra de preparar um churrasquinho para ele. Imagina, você convive com a pessoa, está num churrasco com a pessoa, de repente a pessoa vira papa. Não é todo dia que isso acontece na vida da gente, né? O cálice e a âmbula, usados pelo agora Papa Leão XIV para celebrar a missa aqui na zona leste de São Paulo, agora viraram objetos de veneração pelos fiéis que frequentam essa igreja. O Aldo participou da missa celebrada pelo cardeal Prevost há 12 anos e hoje se emocionou ao lembrar que já esteve diante do Papa. Nos faz acreditar que a gente tem uma pessoa que está hoje diante da igreja, né, da liderança da igreja, que é uma pessoa comum, uma pessoa muito próxima, uma pessoa carinhosa. Enquanto ele esteve aqui, a gente percebeu que ele era uma pessoa muito humana. Então eu acredito que, seguindo um pouco do que o Papa Francisco vinha fazendo, acho que ele
ele continua um pouco desse legado. Então, para nós é motivo de renovação. Voltamos com as muitas repercussões da escolha do novo Papa e a gente vai começar pelos Estados Unidos, onde ele nasceu. E a notícia foi recebida, claro, com surpresa, com comemoração. A primeira vez que tem um Papa nascido nos Estados Unidos, ainda que, como a gente está mostrando ao longo desta edição, ele seja o menos americano dos cardeais americanos. Quem conta essa história pra gente, ao vivo de Nova York, é o Jorge Pontual. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Foi uma agradável surpresa nos Estados Unidos. Não só a eleição do primeiro Papa americano, mas a escolha de um nome muito pouco conhecido no país, o do cardeal Robert Prevost. Vivendo fora do país há décadas, o novo Papa não se identifica com a atual tendência conservadora da Igreja Católica no país. Descrito como um homem modesto e prudente, usou a rede social X para uma crítica indireta à política migratória do presidente Trump. Mas não fez críticas diretas a Trump, como Francisco chegou a fazer. Hoje, ao saber da notícia, Trump disse que ficou muito surpreso e orgulhoso com o primeiro Papa americano e que espera encontrá-lo logo. O vice-presidente J.D. Vance, que o então cardeal Prevost também criticou indiretamente na mesma rede social e que é católico, cumprimentou o novo Papa, disse que milhões de católicos rezam para que ele tenha sucesso. Os Estados Unidos são o país com a quarta maior população de fiéis católicos no mundo, atrás do Brasil, do México e das Filipinas. São pouco mais de 50 milhões de católicos aqui, 20% dos americanos. Essa percentagem tem caído, principalmente entre americanos brancos, mas está crescendo entre os hispânicos e os imigrantes. E os católicos votaram em Trump, 56% deles, contra 41% para Kamala Harris. A revista Time botou na capa o primeiro Papa americano e mostra como as posições de Leão XIV são próximas das de Francisco. Dá destaque ao trabalho do então cardeal Prevost quando era bispo no Peru, em favor dos imigrantes venezuelanos. No primeiro governo de Trump, ele repostou críticas à política migratória do então presidente. Uma delas chamava essa política de racista e nativista. Mas Prevost era cauteloso e não fazia ataques diretos ao presidente. Leão XIV também deve seguir o legado de Francisco na ação para enfrentar a mudança climática. Enfim, o novo Papa tem tudo para se opor às políticas de Donald Trump. Mas o estilo dele é diferente do de Francisco. É discreto e avesso a controvérsias. Entre os cardeais americanos, ele se destacou por ser o menos americano. Afinal, tem dupla cidadania, é também cidadão peruano. A revista Time destaca que Leão XIV é um centrista, não um progressista como Francisco. Tudo indica que ele vai dar continuidade ao pontificado de Francisco, mas com uma mudança de estilo, mais brando e com menos polêmicas, mais moderado, talvez mais tímido, mas sem retrocessos. Renata. Muito obrigada, Pontual. Bom descanso para você. E a gente vai direto ao Vaticano, porque daqui a menos de uma hora, o Papa Leão XIV vai celebrar a primeira missa do pontificado dele na Capela Sistina. Os enviados especiais Bianca Rotier e Felipe Baiton estão na Praça São Pedro, trazem as informações dos próximos passos na liderança da Igreja Católica. Bianca, bom dia. Bom dia para você, Kovalik. Bom dia a todos. A gente não se fala há um tempo, né? Eu estava num turno mais tarde. Bom falar com vocês, estar aqui ao vivo no Hora 1. Olha, a agenda do próximo, desse novo Papa, né? Do Papa Leão XIV, é muito aguardada pelos fiéis. Os fiéis querem ver de perto o novo pontífice. Ela foi divulgada, essa agenda, pelo Vaticano ontem, pela sala de imprensa da Santa Sé. E o diretor da sala de imprensa, que é o Matteo Bruni, ele destacou também, ali no primeiro comunicado aos jornalistas, os detalhes dos significados daquelas palavras do novo Papa na sacada da Basílica de São Pedro ontem. Destacou, né, que o novo Papa falou em paz, pediu diálogo. Isso é muito importante num momento aí de tensões profundas, de conflitos. O Matteo Bruni também destacou a relevância da escolha do nome. Tudo tem significado e a escolha do nome faz uma referência ao Leão XIII, né, que lançou a doutrina social da Igreja. Além disso, também lembrou que o novo
novo Papa citou palavras do antecessor, Papa Francisco, inclusive naquele domingo de Páscoa, em que apareceu e falou para milhares de fiéis na Praça São Pedro. Sobre a agenda, a sala de imprensa da Santa Sé confirmou que hoje, às 11 da manhã, horário local, portanto 6 da manhã, pelo horário de Brasília, o novo Papa vai celebrar a missa com os cardeais ali na Capela Sistina. No domingo, ou seja, depois de amanhã, ele vai recitar a oração Rainha do Céu. É uma oração muito tradicional da Igreja Católica, que é dedicada à Virgem Maria, e ela normalmente é recitada nesse período entre a Páscoa e Pentecostes. Na segunda-feira, o Papa Leão XIV vai receber os jornalistas, convidando aí todos os jornalistas credenciados para a cobertura desse conclave, isso dentro do Vaticano. Eu lembro que eu tive a oportunidade de participar dessa reunião com o Papa Francisco logo após a eleição dele, um momento também inesquecível. Depois ainda vai ter a missa de início de pontificado. Isso ocorre mais ou menos uma semana depois da eleição do novo Papa. E por quê? Porque é para dar tempo de chefes de Estado, líderes de outras religiões, se organizarem para voltarem a Roma, para poderem acompanhar esse momento. No caso da missa do Papa Francisco, realmente muitos chefes de Estado vieram, então tem essa expectativa, e é muito importante porque é quando ele vai anunciar aí um discurso, né, dando sinais do caminho que ele vai seguir, liderando a Igreja Católica, liderando 1 bilhão e 400 milhões de católicos pelo mundo. Obrigado, Bianca. Obrigado por todo esse trabalho maravilhoso que você e toda a equipe da Rede Globo estão fazendo aí em Roma para trazer essas informações que mobilizam o Brasil e o mundo inteiro. Eu gostaria de destacar uma informação que você deu agora, falando que todo mundo vai estar de olho nos mínimos detalhes. Esta semana, o padre Juarez, que esteve conosco aqui acompanhando a expectativa em relação à escolha do novo Papa, nos lembrou que a Igreja Católica usa muito a comunicação visual, porque no começo do catolicismo, as pessoas não sabiam ler nem escrever, então foi necessário fazer isso. Isso entrou agora na tradição da Igreja Católica. Eu gostaria de mostrar uma imagem logo depois. Aí, ó. Você está vendo as imagens logo depois da escolha do Papa. E repare que ele está com roupas parecidas com a de Bento XVI. Não sei se vai dar para mostrar, mas ó, o sapato dele. Porém, os sapatos não são vermelhos. São parecidos, são iguais, parecidos, com os do Papa Francisco, o que mostra realmente que esse Papa tenta conciliar as diversas correntes da Igreja Católica. Então, hoje, como bem a Bianca disse, todo mundo vai estar de olho, e nos próximos dias também, em cada gesto, em cada sinal. Aí dá para ver bem, né, Bianca? Você ia acrescentar alguma coisa, por favor? Sim, Kovalik, porque foi muito interessante ontem, quando o novo Papa apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, a gente observou a veste e aí foi aquela mensagem assim, é diferente do Papa Francisco. Foi a primeira impressão, mas aí quando ele começou a discursar, ele falou tanto do Papa Francisco, né? E aí as impressões se desfizeram, assim, a impressão mudou, porque não era uma ruptura com o Papa Francisco, né? Era apenas esse significado de misturar, né? De unir. É uma mensagem importante que ficou e foi muito interessante observar isso em tempo real ali na praça, com as pessoas, especialistas, fiéis, tentando interpretar cada sinalzinho desse. É isso aí. Obrigado, Bianca. Daqui a pouco a gente volta a conversar, daqui a pouco a missa também começa e a gente traz todas as informações aqui no Arão. Até mais. I'll begin with a word in English and the rest is in Italian. Eu vou começar em inglês. But I want e to o resto repeat the será words italiano, mas eu from the gostaria de responsorial repetir psalm. I will as sing palavras a new song to the Lord Salmo. because he has Eu done vou marvels. cantar ao Senhor que fez indeed, maravilhas. Not E just com with me, certeza but não with foi all só of comigo, us, mas my com brother todos cardinals. nós, meus We celebrate irmãos this cardeais. morning. I invite Aqui, you to celebrando essa recognize manhã, the eu os marvels convido a that the Lord has reconhecermos done, the as blessings maravilhas that the Lord do Senhor, continues to as pour bênçãos que Ele out upon all of us. continua a derramar To sobre the ministry nós. of Peter, Ao ministério de you Pedro, have called me to carry aqui
me chamaram para levar a cruz e ser abençoado por essa missão. E eu sei que posso contar com cada um de vocês para caminharem ao meu lado, caminhando como igreja, como comunidade de amigos e fiéis de Jesus, anunciando o Evangelho, a Boa Nova, dizendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Com essas palavras, Pedro, interrogado pelo Mestre, junto com os outros discípulos sobre a sua fé, busca a sua fé nele e expressa em síntese o patrimônio que há 2000 anos a Igreja, por meio da sua sucessão apostólica, conserva, aprofunda e transmite. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, o único Salvador e revelador do rosto do Pai. Nele, Deus, para se tornar próximo e acessível aos homens, revelou-se a nós nos olhos confiantes de uma criança, na mente vivaz de um jovem, nos traços maduros de um homem, até aparecer aos céus, após a ressurreição, com seu corpo glorioso. Nos mostrou assim um modelo de humanidade santa que todos nós podemos imitar, junto com a promessa de um destino eterno que supera todos os nossos limites e capacidades. Pedro, em sua resposta, capta ambas as dimensões: o dom de Deus e o caminho a percorrer para deixar-se transformar por Ele. Dimensões inseparáveis da salvação, confiadas à Igreja, para que as anuncie para o bem da humanidade. Confiadas a nós, escolhidas por Ele, antes mesmo de sermos formados no ventre materno, regenerados nas águas do batismo, e apesar de nossos limites e sem mérito algum de nossa parte, conduzidos até aqui e daqui enviados para que o Evangelho seja anunciado a toda criatura. De modo especial, Deus, ao me chamar através do vosso voto para suceder ao primeiro dos apóstolos, confia esse tesouro a mim para que, com a sua ajuda, eu seja um administrador fiel em favor de todo o corpo místico da Igreja, para que ela seja cada vez mais cidade posta sobre o monte, arca de salvação que navega através das ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo. Isso não tanto graças à magnificência de suas estruturas ou à grandiosidade de seus edifícios, como os monumentos em que nos encontramos, mas através da santidade de seus membros, daquele povo que Deus adquiriu para proclamar as suas obras maravilhosas. Ele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Entretanto, antes da conversa em que Pedro faz sua profissão de fé, há também outra pergunta. Essas pessoas que dizem que eu sou filho do homem, não é uma questão banal? Ao contrário, diz respeito a um aspecto importante do nosso ministério. A realidade em que vivemos, com seus limites e potencialidades, suas perguntas e convicções. Essas pessoas que dizem: quem é ele que acha ser o Filho do Homem? E pensando aqui na cena sobre a qual estamos refletindo, podemos encontrar duas possíveis respostas a essa pergunta, que delineiam dois modos distintos de se posicionar. Em primeiro lugar, a resposta do mundo. Mateus destaca que a conversa entre Jesus e os seus sobre a sua identidade acontece na linda cidade de Cesareia de Filipe, rica em palácios luxuosos, situada num cenário natural encantador,
ao sopé do Hermon, mas também é sede de círculos de poder cruéis, palco de traições e infidelidades. Esta imagem nos fala de um mundo que considera Jesus uma pessoa totalmente sem importância. No máximo, uma figura curiosa que poderia causar admiração com seu modo incomum de falar e agir. E assim, quando sua presença se torna incômoda por causa das exigências de honestidade, valores morais que ele propõe, este mundo não hesitará em rejeitá-lo e eliminá-lo. Depois, a outra possível resposta à pergunta de Jesus, a do povo simples. Para eles, o Nazareno não é um charlatão, é um homem justo, corajoso, que fala bem e diz coisas corretas, assim como outros grandes profetas da história de Israel. Por isso seguem, assim, sem muitos riscos e inconvenientes. Porém, o consideram apenas um homem e, portanto, em momento de perigo, durante a paixão, o abandonam e vão embora decepcionados. O que impressiona nesses dois comportamentos é a sua atualidade. Eles representam ideias que podemos facilmente encontrar hoje, expressas talvez em modo diferente, mas idênticas em seu conteúdo, na boca de muitos homens e mulheres do nosso tempo. Hoje também não são poucos os contextos onde a fé cristã é considerada algo absurdo para pessoas fracas, pouco inteligentes, contextos onde se preferem outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer. São ambientes onde não é fácil testemunhar e anunciar o Evangelho, e onde quem crê é ridicularizado, hostilizado, desprezado ou, na melhor das hipóteses, tolerado ou compadecido. E, no entanto, justamente por isso, são lugares onde a missão se faz premente, pois a ausência de fé frequentemente traz consigo dramas como a perda do sentido da vida, o esquecimento da misericórdia, a violação da dignidade da pessoa humana nas formas mais dramáticas, a crise da família e tantas outras feridas das quais nossa sociedade padece e não é pouco. Hoje também não faltam contextos onde Jesus, embora admirado como homem, é reduzido a uma espécie de líder carismático ou super-homem. Isso não só entre os não crentes, mas também entre muitos batizados, que acabam assim vivendo nesse nível um ateísmo na prática. Este é o mundo que nos é confiado, no qual, como tantas vezes nos ensinou o Papa Francisco, somos chamados a testemunhar a fé alegre e jocosa em Jesus Salvador. Por isso, também para nós é essencial repetir: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essencial fazê-lo antes de tudo em nossa relação pessoal com Ele, no compromisso de um caminho cotidiano de conversão. Mas também como igreja, vivendo junto a nossa pertença ao Senhor e levando a todos a boa nova. Digo isso, antes de tudo, a mim mesmo, como sucessor de Pedro. Agora que inicio essa minha missão de bispo da Igreja em Roma, chamada a presidir na caridade a Igreja Universal, segundo a célebre expressão de Santo Inácio de Antioquia.
levado prisioneiro para esta cidade, lugar de seu iminente sacrifício, escreveu aos cristãos que ali estavam: então, serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não mais verá meu corpo. Ele se referia ao fato de ser devorado pelas feras no cerco. E assim aconteceu. Mas suas palavras evocam em sentido mais amplo, com um compromisso irrenunciável para quem exerce um ministério de autoridade na igreja. Desaparecer para que permaneça Cristo. Fazer-se pequeno, para que Ele seja conhecido e glorificado. Gastar-se até o fim, para que ninguém perca a oportunidade de conhecê-lo e amá-lo. Que Deus me conceda esta graça, hoje e sempre, com a ajuda da terníssima intercessão de Maria, Mãe da Igreja. Também nos Estados Unidos, os 2 irmãos mais velhos do novo Papa contaram como é que foi receber essa notícia de que o mais novo agora é o líder da Igreja Católica. Totalmente surreal. Foi assim que John Prevost traduziu em palavras a sensação de ver seu irmão caçula se tornar Papa. É algo tremendo para absorver, mas é algo para ficar muito orgulhoso. Admite ele, que mora em Chicago, cidade natal do novo pontífice. O irmão mais velho, Louis, mora em Port Charlotte, na Flórida, e sente algo parecido. Estou em choque, estou tendo dificuldade de encontrar palavras porque minha cabeça está a mil, porque meu irmão é Papa. Estou tentando dizer algo coerente, mas há outros milhares de pensamentos passando pelo meu cérebro, contou. Apesar do choque, ele consegue descrever o irmão, que agora será mundialmente conhecido como Leão XIV. Sempre soubemos que ele era especial, e a gente costumava provocar dizendo que ele seria Papa quando ele tinha cerca de 6 anos, confessou. O irmão do meio contou que conversou com Robert antes do conclave e que tentou aliviar a pressão. Eu disse, você assistiu ao filme Conclave para saber como se comportar? E ele tinha acabado de assistir ao filme. Eu queria distrair a mente dele, porque agora ele tem uma incrível responsabilidade. Louis teme que o novo cargo do caçula o afaste da família. Talvez a gente nunca mais consiga vê-lo de novo, porque ele tem seu novo nome, seu novo trabalho e precisa falar com o resto do mundo todo, não só com a gente. E sabe, Francisco nunca conseguiu voltar ao seu país para ver a família novamente. Francis never got to go back and see his family again. Seja como for, Louis acredita no futuro do novo período que se inicia para a Igreja Católica, guiada pelo irmão. I think he'll be fantastic. Acho que será fantástico. Não diria que ele é conservador. Não chamaria ele de liberal. Diria que ele é mais, aqui estão as regras que foram determinadas. Vamos segui-las. Let's follow them.